Olá, turminha do quinto ano, boa tarde! Como que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E graças a Deus também porque vocês estão bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte, tá bom? E já vamos pegando o nosso material, por favor. Já estou com o meu aqui. E abram o livro de vocês, por favor, na página 74, que foi a nossa atividade que ficou para casa na nossa aula presencial da semana anterior, né? Então, meus queridos, essa semana nós vamos nos ver por aqui, nosso meio virtual, tá bem? E na atividade que ficou passada, nós iríamos escrever, isso mesmo. Tia, mas escrever em aula de arte a gente não escreve. Escreve sim, mas produção de texto em aula de arte, isso pode, Arnaldo? Pode sim, meus queridos, porque eu já mencionei para vocês em sala de aula que a literatura é uma linguagem artística e a literatura é escrita. Do mesmo jeito que o pintor cria sua tela linda, maravilhosa, sua composição, os escritores, eles também compõem uma linda obra, uma linda composição usando palavras, isso mesmo. Vocês gostam muito de ouvir música, não é verdade? Perdão, gostam muito de ouvir música, assistir um filme, uma peça de teatro. Então, antes mesmo dessas obras serem produzidas, elas são escritas, elas precisam de um roteiro. Lembram do foco narrativo que nós falamos? Então, nesse capítulo estamos trabalhando teatro. Já vimos o que é teatro, o que é foco narrativo, não foi isso? E a atividade da página 74 é isso. É a gente fazer uma modificação num texto que já existe, numa história que já existe, certo? E no caso, a história da vez aqui é Alice no País das Maravilhas. Na página 74, vocês têm a capa de um livro literário que conta a história da menininha Alice que viaja por um mundo cheio de animação, diversão, cheio de energia e cheio também de coisas curiosas, não é verdade? E aí, nesse livro, a personagem principal é Alice. E a atividade foi vocês contarem a mesma história, né? Tudo que acontece com Alice, mas transformando esse personagem principal em outra personagem. Então, vocês iam escolher uma outra personagem do livro para ser a personagem principal. E recontar a história aqui resumidamente, tá bom? Essa é a atividade. Já recebi de alguns, mas ainda faltam um númerozinho tanto grande para entregar. Então, quem não entregou ainda, pode entregar essa semana por fotografia ou pode entregar na semana presencial, tá bom, meus queridos? Mas lembrando que vocês terão avaliações nas semanas seguintes, então é bom que vocês me enviem a fotografia mesmo. Certo? Então, até aqui nós estamos falando sobre o teatro. Nós vamos agora para a página 75, por favor. Nós vamos falar sobre a matéria literária. Isso mesmo. Se nós já sabemos que a literatura é arte, então qual é a matéria-prima que nós usamos para produzir esse tipo de arte? Numa pintura, nós usamos a tela, as tintas, e quem produz é o pintor, não é verdade? Então, nós temos essas matérias. E na literatura? Produção de texto, chegando em arte. Então, meus queridos, quando a gente fala em arte, a gente lembra logo de desenho, pintura, né? Mas eu já disse para vocês que nós temos inúmeras linguagens artísticas e uma dessas linguagens artísticas é a literatura, que é a arte de escrever. Então, quando nós falamos de texto literário, nós lembramos de escrita. Então, é você brincar, compor com palavras, textos, certo? Então, lá na página 75, nós vamos fazer a leitura do pequeno texto que aparece pra gente aí, tá? A matéria literária. Vamos acompanhar. A matéria literária, que é a invenção transformada em palavras, é algo importantíssimo nas obras literárias, tá? Então, o que é a matéria literária? É uma arte que é uma invenção transformada em palavras. Eu consigo expressar sentimentos, emoções, dúvidas, medos, angústias através das palavras, certo? É fundamental que os textos abordem temas permanentes da condição humana. Que condição humana é essa? Amor, vida, traição, fé, medo, alegria. Então, a gente conta com esses textos literários, eles abordam
temas que os seres humanos vivenciam. Então, eles, mesmo sendo histórias fictícias, fruto da imaginação da nossa cachola, eles tratam desses temas que nós já conhecemos, nós vivenciamos. E muitas vezes são até baseadas em fatos reais mesmo essas histórias, tá? Por exemplo, lá na história de Alice no País das Maravilhas, tem toda a imaginação, toda a criação, né, de ficção dentro do texto, dentro do livro. Mas o que acontece, os sentimentos que perpassam a obra, são sentimentos que nós vivenciamos, são pertinentes à vida humana, tá? Tudo que é recorrente e que esteve presente ao longo da vida, ao longo de toda a existência humana, nós chamamos de matéria literária. Então lembrem aí, um dos livros que nós vamos mencionar aqui agora é a Bíblia Sagrada. Vocês sabem que a Bíblia Sagrada, ela traz histórias de tempos bem antigos, não é verdade? Que foram escritos. Aquilo é fruto da vivência humana que foi transcrito, né? Que foi transformado no texto para que a gente pudesse ter conhecimento hoje, tá? Os livros infantis que contam histórias imaginativas, né? Imaginárias, eles também sempre tratam de um tema que acontece com a gente. Por isso que a gente, quando lê um livro, às vezes nos identificamos, porque são coisas que acontecem conosco, tá? Muitos artistas pintam quadros, outros fazem esculturas, retratam paisagens e outros escrevem. O escritor faz uso das palavras de maneira diferenciada, estimulando a emoção e a fantasia. A literatura é uma das formas de manifestação artística, como eu disse a vocês. Então, nós podemos viajar, conhecer outros mundos, conhecer outras pessoas através da leitura, da literatura. É uma das linguagens artísticas que eu mais gosto, porque ela nos possibilita realmente sentir e navegar dentro da obra, né? Tantas histórias que nós conhecemos, que a gente ouve desde que é criancinha, pequena, que a gente gosta, que a gente se identifica, na verdade, sempre tem uma história que a gente gosta mais. Então, os textos literários, eles são escritos por pessoas e eles se relacionam com o que nós vivenciamos na nossa vida, tá? Mesmo que seja a imaginação, fruto da nossa imaginação, a imaginação do escritor, ele vai escrever, sim, sobre a vivência humana, tá bom? E aí, a gente vai ler, vai se identificar, vai viajar, vai navegar nessas histórias literárias, tá bom? E que bom que tem pessoas que escrevem, né? Como eu digo a vocês, os escritos, eles são o quê? São fatos, documentos históricos, tá bom? Já pensou tantas histórias que eram contadas oralmente, né? Que os pais contavam para os filhos, que contavam para os netos. Se elas não tivessem sido escritas, elas poderiam se perder nas gerações, na verdade. Então, os escritos, eles são fundamentais. E os escritores, eles têm algo diferencial, né? Eles têm uma técnica de escrever diferencial. É por isso que nós estudamos, né, essa linguagem na escrita, na produção de texto, na língua portuguesa, porque é uma arte, né? E ler faz parte, não é verdade? Ler é bom, escrever melhor ainda. E aí nós vamos para a nossa atividade, meus amores, compreendido que é a matéria literária, que são a produção de textos literários, onde nós usamos a escrita, usamos as palavras. Nós vamos fazer a atividade. Nós vamos para a página 76, agora com você. Então, vocês estão vendo aí no livro de vocês, deixa eu mostrar aqui rapidinho, essa imagem aqui, que é um grafite. Lembram? Nós já estudamos o que é o grafite, certo? E nós conseguimos ver aí um homem bem grande, conseguimos ver que ele está num lugar bem alto, né? Embaixo a gente consegue ver portões, né? A caixa d'água, e ele está ainda acima, então é como se tivesse sido pintado num prédio, numa parte que é a copa da caixa d'água bem alta, tá? E aí a gente tem prédios atrás também. A roupa dele é bem colorida, tem várias texturas, na verdade, camisa de botãozinhos, fechada. Então isso é possível identificar olhando a imagem. A atividade pede que a gente escreva um texto literário a partir da imagem apresentada. Lá vem a professora de arte com produção de texto. Isso mesmo, nós vamos agora usar a matéria literária. Vamos usar a nossa criatividade, a nossa imaginação. Olha que legal. Então, professora, aqui é para a gente falar sobre como o homem está vestido, o que ele está fazendo.
Não, nós vamos escrever um texto literário. Então, você vai criar uma história para esse personagem, tá? Você vai usar a sua imaginação, que por sinal são bem criativos, todos vocês, e vão criar uma história sobre essa imagem, sobre esse personagem, tá bom? Feito isso, nós vamos para a próxima página 77. Na página 77, nós temos a segunda questão, que diz o seguinte: invente uma história utilizando as palavras indicadas. As palavras são amor, medo, confiança, lealdade, honra e vergonha. Vocês estão vendo que o espaço não é tão grande, então é uma história bem pequena, onde vocês vão utilizar essas palavras para a história de vocês, tá? Então aqui nós vamos usar nossa imaginação, criatividade para brincar com as palavras, isso mesmo, compor, usar matéria literária. Depois, na terceira questão, nós vamos fazer uma pesquisa. Essa pesquisa pode ser num livro, numa revista que você tenha em casa, que você pode fazer recorte, tá bom? E aí você vai pesquisar uma imagem, pode ser qualquer imagem que lhe agrade, a seu gosto, e criar um texto literário dramático a partir dela. Poxa, agora começou a ficar difícil, né? Então, vocês vão pesquisar uma imagem pequena mesmo. Vocês podem até colar ela aqui do ladinho, como tá aqui nessa, vocês estão vendo que tá do lado e as linhas do outro, vocês podem fazer a mesma coisa, tá? Colou a imagem, você vai criar a sua história, certo? Professora, mas que literário dramático é esse? Lembram quando a mãe diz não pra vocês, vocês ficam esperneando lá, alguns chorando, fica remoendo, e aí a mãe fala assim, para de ser dramático. Lembram disso? Então, isso vem de drama. Então, o texto dramático é um texto também exagerado, que tem os personagens que eles falam, eles participam da história, tá? Então, vocês vão criar essa história pequena aqui no livro de vocês, certo, meus queridos? Depois, na quarta questão, nós vamos agora buscar o que a gente mais gosta. Qual você vai falar sobre o texto literário que você mais gosta, o livro que você mais gosta, o texto que você leu que mais gostou, tá bom? Qual é o nome do texto e depois qual é o tema abordado no texto, tá bem? Hoje nós estamos recheados de atividades. O que você acha mais interessante na invenção do texto que você gostou? Que imagem pode representar esse texto? Então, você vai colocar lá o nome e depois você vai fazer um desenho, viu? Como não é só escrever, também desenhar, que represente esse texto. Até porque vocês sabem que os livros literários, principalmente infantis, eles contam com imagens, ele tem a ilustração, que facilita a nossa aprendizagem e também torna a leitura mais gostosa, tá bom? A quinta questão, vocês estão vendo aí um clássico da literatura infantil. Minha filha ama essa história, ama mesmo. E escreva um pequeno resumo sobre o que você sabe da história. Ou se não a conhecer, pesquise e escreva abaixo. Acredito que sua maioria conheça, principalmente as meninas, conheçam essa história. Vocês vão fazer um pequeno resumo do que conta a história de Rapunzel. Rapunzel, jogue suas tranças de mel. Lembram dessa frase? Esse livro infantil, ele tem muitas peças teatrais também. Vocês podem, inclusive, estar assistindo no canal no YouTube. Tem muitas histórias legais e muitos teatros sobre o livro de Rapunzel, tá? Então, vocês vão escrever apenas um resumo, tá, meus queridos? E a última atividade de hoje, vou parar. Você deverá responder de acordo com uma situação vivenciada por você ou por alguém no seu convívio. Então, aqui vocês podem, inclusive, chamar a mamãe, o papai, um tio, para responder, para eles contarem a vivência deles. Professor, mas por que nós vamos fazer essa atividade? Porque nós já vimos que a literatura trata de assuntos que são vivenciados por nós, não é verdade? Então, as pessoas vivem experiências e essas experiências, elas servem de incentivo para a escrita, para a literatura, tá bom? E aí você vai relatar o que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, quando, como e por que aconteceu. Respondendo a essas perguntas, vocês vão contar toda a história que foi vivenciada por alguém que vocês escolheram ou por vocês mesmos, tá bom? E na sétima e última questão, nós vamos escrever um texto a partir das respostas que foram dadas em cada item, tá bom? Então, juntando o que aconteceu, com quem, onde, quando, como e porquê, vocês vão escrever uma pequena historinha
para contar para os amigos, tá? Pode ser uma história engraçada, divertida, uma história de medo, tá? Desde que trate das vivências humanas que alguém tenha realmente vivido, tá bom? Ou alguém de sua família ou você mesmo, certo, meus queridos? E aqui nós encerramos o nosso estudo sobre matéria literária, sobre a arte de escrever, tá bom? Beijos, aguardo as atividades de vocês, as respostas, para eu ver toda a criatividade de vocês transformadas em palavras, todas escritas, tá bom, meus queridos? Boa tarde, bons estudos e não esqueçam, se houver alguma dúvida, podem me procurar. Beijos!